uma palavra em grego. Significa imergir, mergulhar em água, cobrir com água ou introduzir na água. Muitas vezes nós podemos interpretar o batismo conforme a nossa crença ou a nossa maneira de pensar. Existem algumas doutrinas chamadas de imersão, aspersão ou afusão. Imersão é quando você coloca a pessoa dentro da água. Aspersão é quando você borrifa, joga água na pessoa. E afusão é quando você derrama água em cima da cabeça da pessoa. Essas três maneiras muitas vezes dão pano para manga para as pessoas discutirem forma de batismo. A Bíblia não deixa claro com relação a isso. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi ao Rio Jordão. Nós não sabemos se ele foi mergulhado ou se João Batista jogou água na cabeça dele ou aspergiu água na cabeça dele. No entanto, ele foi batizado com água. E o importante é ter água, não a quantidade d'água e não a forma que você é batizado. O Senhor Jesus não deixou claro isso, a Bíblia não deixa claro isso, e as pessoas discutem por coisas que não são claras. Por quê? Porque não são importantes na Bíblia. O importante é a água, e a água é o ponto principal do batismo. A impressão que muitos têm é que seja por imersão a maneira mais adequada, mas não é assim que a Bíblia deixa claro. Se nossa consciência estiver tranquila com relação ao nosso batismo e for batizado com água, isso Deus está satisfeito com esse batismo e você também deve ser satisfeito com esse batismo. Uma forma de batizar não é o ponto principal, né? Quem batiza também não é o ponto principal, mas sim a tua fé no Senhor, se você creu, e a água, que é o ponto principal. Com relação à justiça de Deus, há um trecho na Bíblia que diz assim: Jesus, porém, lhe respondeu: consente agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Isso diz respeito quando Jesus chegou a João Batista para ser batizado. João Batista relutou um pouco, não queria batizar Jesus, disse que Jesus é que deveria batizá-lo, mas o Senhor Jesus, ele disse que importa cumprir toda a justiça. O que é justiça? A justiça de Deus é a maneira de Deus fazer as coisas. Seu irmão pode ter uma maneira de pensar, uma maneira de fazer, você tem uma maneira de pensar, e o outro tem outra maneira de pensar e de fazer as coisas. E Deus tem a maneira dele de fazer as coisas. E essa maneira de Deus se chama justiça de Deus. Portanto, o batismo é a maneira de Deus. O batismo é a forma com que Deus aceita e dá o testemunho externo da tua fé. Quando você creu, você dá o testemunho da tua fé. E Deus aceita, então. Essa é a maneira dele. Caim e Abel ofereceram dádivas e ofertas a Deus. A de Caim não foi aceita, porque não era a maneira de Deus. Mas a de Abel foi aceita porque era a maneira de Deus. Então, hoje, a maneira de Deus é a justiça de Deus. Deus, ele aceita tudo aquilo que é baseado na sua justiça. Nós devemos cumprir a justiça de Deus como o próprio Jesus deu testemunho cumprindo. Portanto, qual caminho tomar? Que caminho devemos seguir? Devemos seguir o caminho da simplicidade, ser simples, obedecer a palavra, ser batizado com água. Não importa tanto se é num rio, se é numa banheira, se é num copo d'água derramado na sua cabeça, né? Não importa a forma, importa que haja água. O Senhor Jesus, ele falou outra palavra no final do capítulo 28 de Mateus. Fala assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz ide, fazei, ele não está fazendo um pedido para você, ele está dando uma ordem. Essa ordem, ela deve ser cumprida. Quando ele diz batizai, isso é uma ordem também.
Você deve ser batizado, você deve ser um que batiza também as pessoas. Portanto, não é somente uma questão de nós gostarmos ou não. É uma questão de nós obedecermos ou não, sermos obedientes ou não. Qual que é o requisito? É crer. Você creu, então você deve ser batizado. Siga essas ordens. Logo que nós cremos no Senhor Jesus, depois que invocamos o Senhor, confessamos seu nome e recebemos a vida de Deus para dentro do nosso espírito, nós devemos dar o testemunho exterior que é o batismo. Quando nós caímos na mente, ficamos pensando demais, querendo ser racionais, baseado na nossa cultura, no nosso pensamento religioso, conceito, preconceito, nossos medos, a gente acaba por ficar confuso e pensamos que daí nós devemos ter uma mudança de vida exterior para poder ser batizado, ou achamos que nós devemos fazer um treinamento, um curso de 1 ano para ser batizado. Na verdade, isso não existe na Bíblia. A Bíblia é muito simples. Ela fala para você crer e ser batizado. Não há outro requisito. Não há uma necessidade de você mudar exteriormente, uma necessidade de você trocar o seu vestuário, suas roupas, de você mudar a sua aparência exterior. Isso, Deus, se houver necessidade, vai realizar durante o transcorrer da sua vida, mas isso não é requisito para ser batizado. Portanto, quando nós cremos no Senhor, devemos ser batizados sem nenhuma espera, sem uma necessidade de aguardar um tempo, ou de ter mudança na nossa maneira de pensar, ou mudança no nosso aspecto exterior. São coisas que distraem a gente para que a gente não obedeça a palavra. Em primeiro lugar, o batismo está associado com o nascimento do cristão. Quando você nasce fisicamente, você sai da barriga da sua mãe. Quando você nasce espiritualmente, você sai da água. O Senhor Jesus, ele disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso está em João capítulo 3, versículo 5. Ao nascer da sua mãe, então, você sai de dentro dela, e quando você nasce espiritualmente, você dá um testemunho exterior que é nascer, é sair de dentro da água, ou entrar em contato com a água. Uma criança, quando ela nasce, ela não entende exatamente o que está acontecendo, ela não tem entendimento, ela é um neném. Ela pode nascer na maior simplicidade, ela chora, ela respira, ela vive. Ela não tem que entender para poder nascer, ela não tem que fazer um cursinho para sair de dentro da barriga da mãe dela. Ela simplesmente nasce. Da mesma forma, o batismo, ele é o nascimento. Nascer da água é algo muito simples, não precisa de muito questionamento na mente. No decorrer da vida, da sua vida, nós vamos aprendendo o que significa o batismo. Muitas vezes nós vamos lendo a Bíblia e nós vamos compreendendo, puxa, o batismo significa isso, o batismo também significa isso, mas isso vai levar algum tempo. Muitas vezes você vai ser orientado, vai ser instruído por pessoas que são próximos a você, irmãos, pessoas que vão te ajudar e vão te dar entendimento com relação ao batismo. Mas isso não é da noite para o dia, isso gradualmente você vai adquirindo. Portanto, não devemos esquentar muito a cabeça com a questão do entendimento. Devemos ser simples, obedecer a palavra. O batismo também está associado com a morte. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 3 a 4, nós lemos o seguinte: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Você, quando é batizado na morte. Esse batismo, do jeito que você pode ser relacionado ou misturado com a água, ou introduzido na água, ou mesclado com o derramar de água em você, você é introduzido na morte de Cristo, introduzido na cruz de Cristo. Quando Cristo está lá na cruz sendo morto, você está lá com Ele. O teu velho homem está sendo morto juntamente com Cristo. Isto diz respeito ao velho homem.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não só morremos com Cristo, mas fomos sepultados, fomos ocultados. O nosso velho homem está sepultado, ficou no rio, ficou na água. Portanto, hoje você se tornou uma pessoa nova, porque você teve um nascimento. Quando você foi batizado na água, você entrou em contato com a água, você foi morto e sepultado. Por outro lado, quando você saiu da água, você nasceu de novo. Isso tudo é um símbolo, é um tipo para você poder entender coisa espiritual que está acontecendo na sua vida. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, é dito assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres. Então, ser batizado é ser batizado em um corpo. Essa preposição em significa para dentro de. Se nós lermos novamente, então esse versículo seria: pois para dentro de um só Espírito todos nós fomos batizados para dentro de um corpo, quer gregos, quer judeus, quer escravos, quer livres. Quando você é batizado, você não é batizado para dentro de um grupo, você não é batizado para dentro de uma organização religiosa, ou seja lá qual for. Existem alguns rituais de iniciação em grupos, em associações, em religiões, mas o verdadeiro batismo, o batismo do alto, é ser introduzido para dentro do único corpo que é o corpo de Cristo. Quando você é batizado, você é introduzido para dentro desse corpo. Você passa a ser um membro desse corpo. Você então é um membro do corpo de Cristo. Em outro trecho da palavra, em Mateus 28, é dito assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui também nós temos uma preposição em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso também significa para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando você é batizado, você batiza para dentro do nome do Pai, para dentro do Deus triuno, para dentro do nome do Deus triuno. Sempre quando nós invocamos Senhor Jesus, isso significa que nós estamos dentro deste nome, nós fomos introduzidos dentro deste nome. E o batismo tem esse significado. Você vai ser rodeado desse nome, você vai ser imerso nesse nome, o nome do Deus triuno, que hoje é o nome que acima de todo o nome de quem todos se devem dobrar, que é o nome do Senhor Jesus. Portanto, invocar o Senhor a todo momento é também dar esse testemunho de que você foi introduzido dentro desse nome, você foi batizado. Então, quando nós somos batizados para dentro do corpo de Cristo e nós somos batizados para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nome do Senhor Jesus. E é ser introduzido dentro desse nome.